Há 50 anos estávamos a apenas 8 dias do início da Revolução que nos haveria de trazer a democracia, a liberdade e direitos fundamentais e vir ruir também um regime ditatorial que passava ao lápis azul em obras como, por exemplo, a de Natália Correia, que por fazerem alusão à liberdade da mulher eram acusadas de falta de senso moral, de libertinagem e de serem atentórias dos valores da família. Há precisamente 50 anos, as três Marias, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, ainda esperavam o desfecho em tribunal do processo judicial relativamente ao livro Novas Cartas Portuguesas, um livro que, por falar da emancipação da mulher em todos os seus aspectos, foi considerado chocante, imoral e atentório dos costumes e da moral vigente. Quando estamos a apenas 8 dias de celebrar os 50 anos da democracia, é com espanto que vemos o polémico livro Identidade e Família, tirado das mais recônditas catacumbas do conservadorismo, um conjunto de ideias e de mundividências que, mais do que ultrapassadas, deveriam ter ficado enterradas no mesmo sítio onde ficou a ditadura. E este livro, que foi apadrinhado pelo antigo primeiro-ministro Passos Coelho, é uma agenda anti-direitos humanos, uma agenda antiprogressista, um verdadeiro agregador de preconceitos, de delírios e de ideias bafientas. Nele e na sua apresentação, vimos uma visão transviada do que é a escola pública. Para Passos Coelho, um ensino público que combate a discriminação, que promove a inclusão e que promove a igualdade de género, é um ensino sovietizado, que impõe uma ideologia de género, seja lá o que esse conceito for. Vemos mesmo os autores do livro falar em sequestro de conteúdos programáticos e dizer que combater a discriminação é promover projetos de engenharia social. A educação sexual é um eixo fundamental para promovermos a saúde reprodutiva, o planeamento familiar e uma sexualidade segura, agora caracteriada por estes autores do livro como ensino da arte do prazer. Ora, um exercício muito pouco esclarecido e que ignora ainda que não há relatórios ou estudos que nos digam e que indiquem que os jovens antecipem o início da sua vida sexual por lecionarem nas escolas estas matérias. Ora, num país onde fomos confrontados recentemente com casos de abuso infantil, o perigo está na educação, pasmem-se. Preferem, ao invés, deixar as crianças e jovens à mercê da desinformação e da vulnerabilidade. Este livro é, na verdade, uma clara tentativa de liquidação dos direitos fundamentais e, em muitos momentos, podemos dizer que é mesmo uma tentativa de ajustes de contas com esses direitos. Embora o direito internacional, a Constituição, o próprio Tribunal Constitucional tenham sido claros a afirmar que o direito à autodeterminação de género e a expressão de género não são uma ideologia. São, sim, um direito fundamental. Alguns dos autores deste livro falam em patologia psiquiátrica e na imposição de um modelo de pensamento único. Na verdade, senhoras e senhores deputados, os únicos que querem impor a sua visão de mundo aos outros são precisamente os autores deste livro. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, matéria que em Portugal foi pioneiro e em que é acompanhado por um número cada vez maior de países, ou a possibilidade de adoção por casais homossexuais, são tidas por estes como ataque à família. Envolvidos tantos anos, é lamentável que persista esta obsessão de espreitar pelo buraco alheiro da fechadura de casa alheia e de querer impor os padrões próprios de vida à família dos outros. Mas o pior de tudo, este livro é um manifesto misógino contra os direitos das mulheres. E bem sabemos que o retrocesso, quando começa precisamente no retrocesso dos direitos das mulheres. Dizem que é um mito que as mulheres tenham sido oprimidas e desprezadas ao longo dos séculos, dado que somos a maioria da população e que nunca manifestámos o nosso desagrado. Ou seja, mais do que uma visão negacionista da história, que já seria má só por si e que ignora milhares de anos de exclusão, de opressão do espaço público, de negação dos mais básicos direitos fundamentais. Temos aqui uma lógica de factos alternativos que ignora por completo que em pleno século XXI, em pleno ano 2024, uma mulher portuguesa recebe por trabalho igual menos salário do que recebe um homem, onde a pobreza cresce mais de 1,5% nas mulheres do que nos homens, onde a realidade da violência doméstica tem um rosto marcadamente feminino, ou que continuam a existir ainda tetos de vidro, seja no Governo, na Assembleia da República, no Tribunal Constitucional ou em tantas direções de empresas do nosso país. Defendem retrocessos nos direitos das mulheres quanto ao seu corpo, querendo dar passos atrás no direito ao acesso à interrupção voluntária da gravidez. Ouvimos aqui, por parte do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, na semana passada, ficcionar-se confrontos entre o direito à vida, ignorando que o direito à interrupção voluntária da gravidez não empurra ninguém para o aborto, antes evita que morressem tantas mulheres como morriam. Mas ignora também relatórios como o que nos foi apresentado ainda hoje pelo Fundo Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento e que nos dizem que mais de 73% das mulheres não podem decidir sobre o seu próprio corpo, não podem ter sequer acesso à saúde sexual ou reprodutiva.
E talvez a mais peregrina e mirabolante das ideias constantes deste livro seja o de criar um estatuto legal da mulher dona de casa. Porque dizem os proponentes que as mulheres são mais propensas a estar em casa, a efetuar atividades insubstituíveis, como, por exemplo, a maternidade, que nos está exclusivamente reservada. Senhoras e senhores deputados, isto cheira a Estado Novo, isto é o Estado Novo, visto que aponta para a ideia de atribuir à mulher a responsabilidade pelo governo doméstico que constava do Código Civil da ditadura. E abrir a hipótese a que a mulher seja tratada como cidadã de segunda é algo que jamais poderemos tolerar nesta Casa da Democracia. Não pomos em causa o direito à liberdade de expressão e da opinião dos autores deste livro. Foi, aliás, para isso que o 25 de Abril se fez. Mas, senhoras e senhores deputados, enquanto partido do campo democrático, o PAN não pode aceitar que o Parlamento passe ao lado desta agenda radical, desta agenda atentória dos direitos humanos das mulheres. Não aceitamos a inevitabilidade de que esta tenha de ser uma legislatura de resistência a retrocessos. Não aceitamos também que meninas e mulheres sejam novamente empurradas para a esfera da vida privada, para a pobreza, para a violência, para a opressão. E não aceitamos que do alto do vosso privilégio patriarcal tentem pôr em causa avanços e direitos que as mulheres têm conseguido com amplo consenso nesta mesma Casa da Democracia. E é por isso que na próxima semana, quando celebramos Abril, o PAN vai apresentar um pacote de iniciativas que visa garantir os direitos humanos das mulheres. Obrigado, estamos certos, vou concluir, Sr. Presidente, e estamos certos que conseguiremos trabalhar com os partidos da família democrática, porque nas famílias acolhe-se a diferença e desde que conheça a palavra identidade, que a veja associada à liberdade. Muito obrigado, Sra. Deputada.